Canal 26, o canal da gente. Olá, eu sou a missionária Yasmin do programa Vida na Palavra. Mais uma vez estamos juntos para meditarmos na gloriosa Palavra de Deus, lembrando aos amados que a cada dia Deus traz uma resposta para as nossas vidas, que a cada dia Deus tem uma direção para as nossas vidas. E quando Ele traz uma palavra, é porque Ele quer nos direcionar para o dia em que estamos vivendo. Ele quer nos orientar para termos um comportamento e uma atitude que vai nos levar a fazer o que é correto, a moldar o nosso caráter, a moldar a nossa personalidade. Então, nunca veja como algo demais estar parando para ouvir a palavra de Deus. A cada dia, com a palavra, Deus traz um livramento para a sua vida. A cada dia, com a palavra, Deus faz você tomar as decisões certas na sua vida, porque diz a palavra de Deus que a Bíblia ela é um manancial de águas para a nossa vida, que a Bíblia é uma bússola, quer dizer, bússola de direção. Então, hoje, neste programa que nós estamos fazendo, indo até a sua casa, é porque Deus quer te dar uma direção para o dia em que você está vivendo. Então, abra o seu coração, abra sua mente para entender que o momento que você está vivendo, Deus traz uma resposta certa para este momento. Então eu queria que você pegasse, a sua Bíblia, como sempre eu falo, sem a palavra nós não conseguimos fazer nada, porque a palavra é Jesus falando conosco, é o verbo que se fez carne e habita entre nós. E só podemos conhecer Jesus, saber o que Ele pensa ao nosso respeito, saber o que Ele quer para as nossas vidas quando nos detemos na palavra do Senhor. Então eu aguardo você pegar a sua Bíblia para nós estarmos meditando em nome de Jesus. Hoje, a nossa meditação vai falar sobre algo mais. E o tema da nossa mensagem de hoje é o princípio do também. Aí você pode falar assim, missionária, que tema diferente. Mas é isso mesmo, Deus tem novidades para falar conosco a cada dia. E por que Deus trouxe esse tema para os nossos corações? Porque Deus vê a sua estrutura, vê a minha estrutura e sabe que nós temos como render mais. Ele sabe que nós podemos fazer mais, que Ele está dizendo que nós temos como acrescentar em todas as áreas de nossas vidas. Por quê? Por causa da estrutura? Por causa do nosso tamanho? Por causa do nosso dinheiro? Não, é porque quando Jesus está na nossa vida, Ele nos capacita a realizar coisas grandes, realizar tarefas que aparentemente nós achamos insignificante, mas que vai ter valor para as outras pessoas e para nós mesmos. E este princípio, que é o quê? O princípio é uma regra. O princípio, ele é um preceito. E ele faz o quê? A gente parar para pensar. E Deus quer que você tenha essa regra na sua vida, de não se contentar. É isso que Deus está falando conosco neste programa, em ficar paralisado, em ficar estagnado e não realizar algo mais na sua vida. Deus está dizendo para nós que Ele te dá condição emocional, espiritual, material, física para você fazer o algo mais de Deus. E na palavra de Deus, em Mateus 5,39,
Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 5,39. Nós vamos estar caminhando em alguns versículos e eu quero que você se detenha mesmo, que você abra sua mente para que fique gravado na sua mente e no seu coração, porque vai fazer você frutificar. Vai fazer você ser uma árvore que você vai dar frutos, e frutos bons. E diz a Bíblia que os frutos bons, ele permanecem. Os frutos ruins, eles são jogados fora. E Jesus quer que os frutos que deem de você seja para permanecer na sua vida e na vida do seu próximo, na vida das pessoas que te rodeiam. E o que acontece? Em Mateus 5,39 diz assim: mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Vou repetir. Mas eu lhes digo, quem? Jesus disse para nós: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Então, o que nós começamos a falar? Princípio do também. Quer dizer, uma regra, faça algo mais. Porque o Senhor está dizendo para nós que quem é mau, o perverso, aquele que tem um coração maldoso, ele vai fazer o mal, sempre. Mas quando nós temos Jesus e queremos fazer a diferença, o algo mais, o também, acrescentar, é que alguém vai te ferir, alguém vai te magoar, alguém vai fazer o errado com você. E a Bíblia diz que nós não podemos pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Aí você pode dizer assim: ah, missionária, essa situação é muito fácil de se falar. Claro, é muito fácil eu estar falando para você. Mas antes de eu falar para você, Jesus falou ao meu coração. E Ele está chamando a minha atenção para cada dia da minha vida eu não usar minhas próprias forças, fazer o que eu gostaria de fazer com a minha própria carne, mas obedecer à palavra de Deus. É fácil? Não, mas não é impossível. Então Jesus diz que o algo mais que nós temos que acrescentar na nossa vida é que se alguém tem te ferido, seja em qualquer área, às vezes uma pessoa te trouxe dano material, te deu prejuízo, mas Jesus diz que você não deve pagar mal, você não deve odiar essa pessoa, você não deve fazer o que é errado, você tem que se colocar diante de Deus e falar: Senhor, me ajuda a suportar essa afronta, essa decepção, porque eu quero fazer como o Senhor fez na cruz do Calvário, porque, amados, Jesus não tinha pecado, Jesus morreu de uma forma dura, uma forma que a gente até se emociona porque ele não merecia aquela morte. Mas Jesus deu a outra face aos pecadores. Como? Era necessário que ele morresse e ressuscitasse para nós termos direito à vida eterna. Então o princípio do também, Jesus sem pecado, mas também ele fez o que fez para nos abençoar. E Jesus disse: tem alguém magoando o seu coração e você quer vingar, porque tem muitas pessoas, quando alguém faz uma maldade, ela quer vingar, ela quer fazer o mal, ela quer fofocar, ela quer trazer intriga, ela quer trazer maledicência. E Jesus diz: fecha a boca, ore a Deus e não pague o mal com o mal. Quer dizer, magoou um lado, dá o outro, no sentido assim: cale, ore, deixa o Senhor ser seu juiz, deixa o Senhor te justificar. Então este é o primeiro passo que a gente tem que meditar, deixar o algo mais do perdão, de não pagar o mal com o mal, entrar no nosso coração, porque para Deus é possível vencermos o mal com o bem. E isso, o princípio do também, ele vem para dentro de nós no sentido assim, fazer morada em nossas vidas, porque vai moldar o nosso caráter,
vai fazer com que nós sejamos obedientes a Deus e vai fazer aonde nós andarmos as pessoas dizerem: aquele verdadeiramente serve a Deus, porque ele tem um caráter de Cristo, ele faz aquilo que é correto e Jesus está nos chamando para fazer aquilo que é certo. E nós temos que começar a fazer algumas perguntas na nossa vida. Nós iniciamos o ano, já estamos no segundo programa Vida na Palavra. E não é hora de nós, como fazemos, ganhamos agendas, nós programamos a nossa vida, o tempo nosso, o que devemos realizar? E nós devemos fazer algumas perguntas para ver se a gente está dentro desse princípio, dentro desta regra do algo mais de Deus. Aí eu falo assim, você vai se perguntar, será que isso já está bom assim? Isso aqui serve? Será que já fiz tudo o que tinha que fazer? Aí, outra indagação que você pode fazer, isso aqui não é minha responsabilidade. O que Deus quer falar conosco? Que nós não devemos nos contentar com as circunstâncias em que vivemos. Você está num local que você pode fazer algo mais. E você está ali estagnado a vida toda e não viu nada crescer na sua vida porque você não fez o algo mais. Então se pergunte, isso aqui está bom assim? Eu não posso melhorar essa situação? É isso que Deus está falando. Olha ao seu redor, olha dentro do seu lar, olha dentro do seu trabalho, olha dentro da sua família e veja o que você pode fazer para melhorar o ambiente em que você vive. De uma forma geral, nós vivemos numa sociedade, nós vivemos numa família, nós vivemos num trabalho, nós vivemos dentro de uma igreja. E aí Deus pergunta, você pode fazer algo mais que possa melhorar a sua vida? E eu quero te responder que pode, porque Deus sempre nos capacita a fazer as coisas de forma melhor. E quando o nosso coração se inclina a melhorar o nosso redor, e a vida do nosso próximo, Deus nos dá a força necessária, nos dá estratégia, faz pensarmos melhor para melhorar a nossa volta e a nossa própria vida. Aí tem pessoas na vida que falam assim, eu não vou fazer determinada coisa, que isso não é minha responsabilidade. Quantas vezes você ouve isso, às vezes, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro de onde você vive? Muitas pessoas falam, não vou fazer isso porque isso não é minha responsabilidade. Mas eu quero te dizer que se você quer fazer a diferença, se você quer fazer o algo mais de Deus, comece a fazer aquilo até que não é sua responsabilidade. Sabe por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou para pagar os nossos pecados. Ele podia simplesmente dizer assim, pecaram. Eu não tenho nada a ver com isso, eles pecaram, mas Jesus amou e ama e Ele entregou a sua vida. E Ele diz o que você pode fazer que não é sua responsabilidade, mas que pode melhorar a vida do próximo. Então, fica essas perguntas na sua mente, olhe ao seu redor, comece a querer mudanças para a sua vida melhores. Só que eu quero te dizer que tudo requer esforço. Tudo requer boa vontade, tudo requer pararmos e mudarmos a nossa mente. O povo tem ficado muito sem conquistar porque travaram a sua mente naquilo, eu não faço, eu não quero, não é minha responsabilidade, eu não preciso fazer isso. E Deus está nos chamando a dizer que temos que melhorar a circunstância do nosso redor. E você é responsável, eu sou responsável por isso. E aí, o que acontece? A gente vê em Gênesis 24, do capítulo 10 ao 26, que Abraão, ele queria um casamento para o seu filho, seu único filho, herdeiro. Aí o que Abraão faz? Eliezer, vem cá, eu preciso de uma esposa para o meu filho. Você vai lá em determinado lugar do meu povo e vai buscar aquela mulher assim para o meu filho, que ela tem que ser desses padrões. E o que Eliezer fez? Ele, como servo de Abraão, ele podia dizer assim, olha Abraão, se ele fosse desobediente, se ele não quisesse o princípio do também na vida dele, para Deus acrescentar e abençoá-lo,
Ele podia dizer assim: ó, Abraão, eu fui chamado para servir aqui dentro da sua casa. Eu não tenho responsabilidade nenhuma de ir lá em outra terra buscar uma esposa para o seu filho. Não, Eliezer agiu com o princípio do também. Eliezer obedeceu. Eliezer foi e resolveu aquela situação. E quando ele chega lá na terra, ele observa Rebeca. E o que Rebeca fez para poder fazer o princípio do também? Deu água aos camelos. Então, quer dizer, ela fez algo mais. Ela se esforçou. E ali veio o ouro, veio a bênção. Ela foi a esposa do filho de Abraão, do herdeiro. E ali Deus trouxe para a vida daqueles jovens o quê? Que eles deviam ter fé, obediência, ousadia. Por quê? Porque eles se dispuseram a fazer algo mais. E é assim que temos que ser na nossa vida. E o princípio do também tem que ser algo voluntário. O que é isso? Você não pode fazer nada por alguém chegar para você e querer te forçar. Você tem que deixar isso entrar no seu coração e fazer com amor. Porque tudo que você faz com amor vai ser bem sucedido e vai ser abençoado para você. E eu quero deixar, como a gente está falando sempre em algo mais, em Mateus 5,41 diz assim: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Olha, mais uma vez, a primeira, Deus deixou na palavra que nós temos que dar a face a quem nos fere. A outra face, feriu, não paga mal, dá outra face. A segunda, alguém chamou você para caminhar? Não caminhe uma só, não. Caminhe 2. O que quer dizer isso? Nós que temos Jesus no nosso coração, nós temos que andar com as pessoas que são mais fracas no sentido de ajudá-las a conhecer a Jesus e a passarem a fazer o que é correto. Às vezes a pessoa tem uma fragilidade, uma dificuldade, está precisando de uma oração, está precisando de ser esforçado. Você foi chamado para caminhar mais 1 milha com essa pessoa. E aí eu quero te perguntar, não é o princípio do também? Não é você amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo? É você estar junto, lado a lado com o seu próximo, com o seu irmão e dizer: eu vou caminhar com você até você alcançar a sua bênção. Amados, como eu tenho falado aqui, não é fácil. Isso Deus tem tratado comigo. Eu tenho procurado buscar a face de Deus e dizer: Deus, eu preciso mudar. Eu preciso aprender a amar como o Senhor me ama, porque o Senhor tem demonstrado esse amor para com a minha casa. E eu preciso, mesmo sendo impossível para mim, mas possível para ti, eu quero mudar. E eu quero deixar aqui que existe também o princípio do também nos hábitos de trabalho. Em Colossenses 3, 23, 24 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quer dizer, você está dentro do seu trabalho, e ali você faça tudo como se fosse para Deus, como se o seu patrão fosse o Senhor. Aí eu falo assim: você no seu trabalho, deu a hora de sair. Começou a hora de chegou a hora de acabar o trabalho. Fica um pouquinho mais, fica uns minutinhos mais. Não saia correndo, afoito, porque você pode às vezes ser usado para fazer algo que o seu chefe vai olhar e vai dizer: olha, ele merece algo mais, porque ele também ficou um pouquinho mais. Às vezes você deixa a sua mesa de trabalho toda bagunçada. Você precisa do princípio do também. Você tem que sentar na sua mesinha, procurar deixar suas coisas arrumadas. E se necessário você ver que está empoeirada, começa a dar uma limpezinha nela. Começa a fazer mais do que você tem feito. Porque Deus do céu vai olhar e vai te recompensar. Deus vai tocar no coração do seu chefe para te abençoar. Você até hoje não foi abençoado no seu trabalho, sabe por quê? Porque você só quer comer feijão e arroz. Você só quer o feijão e arroz. E Deus está dizendo que é para você procurar fazer algo diferente.
Faça algo diferente que você vai ver se Deus não vai fazer as pessoas olharem para você diferente. As pessoas deu o horário, querem sair correndo. Deixa tudo bagunçado. E Deus está dizendo que não é por aí. Você tem que melhorar e você tem que fazer crescer o ambiente do seu trabalho. E eu quero deixar para você também que tem pessoas que vão usar o banheiro do seu ambiente de trabalho e deixa a água tudo espalhada na pia, não desce a tampa do vaso sanitário e a outra pessoa que chega vai ver aquela bagunça. E o princípio do também é você começar a preparar o ambiente do banheiro que você usa na sua empresa para que o outro, quando chegue, encontre um lugar limpo, para que ele também deixe para outra pessoa usar. Isso é o quê? Amar o seu próximo como a ti mesmo, porque eu tenho certeza que você não vai querer usar um banheiro sujo. Quero falar também de Zaqueu. Zaqueu diz a Bíblia que ele defraudava com os impostos, cobrava muito impostos, ele era pecador. Mas quando ele conheceu Jesus, o princípio do também veio sobre a vida dele, sabe como? Ele se arrependeu, entendeu que ele estava pecando porque ele roubava o dinheiro dos outros através de impostos e ele decidiu pagar 4 vezes mais as pessoas que ele tinha defraudado. Isso é o quê? Um algo mais. Se arrependeu dos pecados, mas também pagou a quem ele devia. É isso que Deus quer entrar no nosso coração e fazermos diferente. Tem gente que pede um carro a Deus, um carro pequeno. Aí Deus dá o carro, só que a pessoa nunca limpa esse carro. Ela quer dirigir um carro, quer ter um carro. Ah, eu quero um carro, Deus dá o carro. Mas ela não tem o princípio de limpar aquele carro, deixar aquele carro limpo. Como que Deus vai te dar um carro melhor se você não sabe nem cuidar daquilo que Deus tem? Então Deus te dá o carro, mas também você tem que limpar este carro, você tem que ser um mordomo fiel, você tem que ser um bom administrador daquilo que Deus dá. E Deus também quer que a gente tenha o princípio do também no nosso lar. Em Lucas 17, 7, 10 diz assim: qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas lhe dirá, quando ele chegar ao campo, vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se, sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. O que essa palavra Deus quer colocar no nosso lar para as nossas vidas? Que quando nós, família, os pais trabalham fora, os filhos estudam, todo mundo sai de casa. E aí o que acontece? Chega em casa, tem comida para fazer, filho para fazer lição de casa, organizar o serviço doméstico, porque hoje para pagar uma empregada doméstica está difícil. Então todo mundo está cansado, chega em casa, mas tem um monte de coisa para se organizar. E aí você vai, eu tenho que fazer porque eu trabalhei o dia inteiro, o marido, todo mundo chegou cansado, eu vou fazer o jantar. Faça o jantar, mas coloca um detalhezinho diferente, faça também uma sobremesa, arranja uma florzinha, coloca em cima da mesa, faça algo mais. As pessoas estão cansadas desse feijão e arroz todo dia, dessa mesma coisa todo dia, porque você estava cansado, porque você chegou do trabalho cansado. Vai brincar, o marido chega em casa, está cansado, mas também brinque com seus filhos, ensine a lição de casa, mas brinque com eles também. Façam melhor o ambiente do lar de vocês. Vai tomar banho, mantenha o banheiro limpo para o seu filho, ensine eles a fazer algo mais, a não deixar as roupas sujas espalhadas dentro do banheiro. Por quê? Porque isso vai melhorar a vida de cada um, porque nós fomos chamados para fazer algo diferente, sermos melhores. E as pessoas só querem aquilo todo dia, a mesma coisa. Melhore a aparência da sua... Comece a colocar os pratos na mesa.
Não pegue, cada um faz o seu prato e senta na frente do sofá para comer, não. Arrume sua mesa, mesmo que vocês estejam cansados. Põe os seus filhos na mesa. Faça uma oração com eles, com seu esposo. Melhore o seu ambiente no lar, porque isso é o algo mais de Deus. E eu quero dizer que nós temos que ter o princípio do também no nosso discurso, com aquilo que nós falamos. Porque se nós amarmos, em Mateus 5, 46, 48 diz: se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa vocês receberão? Nós temos que amar, o princípio, pregarmos e vivermos. Amar ao próximo como nós mesmos e até os nossos inimigos. Então, fazer o bem até para aqueles que nos perseguem. Então, temos que pregar e viver o que pregamos. Porque tem muita gente que está pregando que tem que amar até os inimigos, mas não amam e não oram por eles. Então, nós fomos chamados para fazer a diferença. E eu só quero fechar este programa, que eu disse de algo mais, que temos que fazer, de perdão, de dar face, de caminhar uma milha, de sermos melhores no trabalho e no nosso lar, em nossa vida e no nosso discurso. E eu quero só fechar essa mensagem, que o tempo não nos permite ir até mais, mas eu quero fechar dizendo que Deus te chamou para o algo mais, mas existe o oposto do princípio do também, que é a preguiça. E a Bíblia diz que o preguiçoso deixa tudo para depois, ele procrastina. E diz a Bíblia que quem é preguiçoso não vai plantar, não vai ter colheita. O preguiçoso vai desejar e não vai conseguir, mas o desejo do diligente são amplamente satisfeitos. O que eu quero dizer? Não seja preguiçoso. A Bíblia deixou o exemplo que o preguiçoso, ele não vai conquistar nada e não vai ver os desejos do seu coração sendo realizados. Movimente-se, faça a diferença. Deus está chamando para nós sermos diligentes, pessoas trabalhadoras, fazer o algo mais, surpreender no nosso trabalho, na nossa casa, na igreja, aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Que o princípio do também venha na minha vida e na sua vida, porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos, porque poucos aceitam fazer a diferença. E eu vou fazer uma oração rápida e eu tenho certeza que Deus vai te capacitar. Pai, em nome de Jesus, abençoa quem ouviu este programa e que o Senhor capacite a cada um fazer o algo mais de Deus. Que cada um venha olhar o seu lar, o seu trabalho, a sua igreja e queira mudar. Queira surpreender as pessoas com as suas boas atitudes e seus bons comportamentos. E parece que não, mas essas coisas influenciam nas pequenas coisas que fazemos. As pequenas tarefas, sermos zelosos, faz muita diferença. E que cada um venha deixar este princípio, esta regra que faz parte da sua vida, Jesus, entrar dentro da nossa vida, para que todos vejam e saibam que ali vai um homem ou uma mulher de Deus, ali vai uma criança de Deus, ali vai um jovem de Deus. Queremos ser diferentes, porque o Senhor diz que haverá diferença naquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Que todo espírito de preguiça, todo espírito de comodismo saia do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero te agradecer por você ter assistido o programa Vida na Palavra. E nós esperamos por você no próximo programa, se o nosso Deus assim nos permitir. Em nome de Jesus, obrigado por você ter nos ouvido. Amém. Sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história
história de um menino que um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar. Uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: está impossível o que tem aí neste cestinho. E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Eu posso imaginar os olhos do menino a brilhar, muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou seus olhos e viu que era preciso manifestar o seu poder, e alimentou todos que tinham fome, e grande foi o milagre, e todos puderam crer que com Jesus o pouco é muito. Assim também creu aquele menino, que com muita fé trouxe em seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos.